homens. Mas hoje eu quero trazer aquele que deveria também ser o nosso exemplo de sabedoria. Quem foi, homens aqui, quem é o homem mais sábio para você? Talvez foi seu pai, seu avô, ou alguém que você conheceu, um homem de sabedoria que ensinou muitas coisas. Eu garanto para você que para o seu filho pequenininho, o homem mais sábio da terra é você, papai. Tá bom? Para você, papai, para o seu filhinho. É claro que depois ele cresce e ele perde um pouco a noção, tudo bem? Mas aproveita enquanto ele está pequenininho, porque enquanto ele estiver pequenininho, ele vai olhar para você, papai, e vai falar assim: esse homem é cheio de sabedoria. Porque aquele moleque, aquela menina não para de perguntar o dia inteiro se você deixar. Pai, por que isso? Pai, mas por que que... Pai, por que não sei o que? Pai, mas pai... Se você tem menina, você sabe do que eu vou dizer. Principalmente uma Isabela. A Isabela vai dizer isso, vai dizer... Porque assim muitas vezes você tem que falar. E é essa a característica de uma criança que olha para um homem sábio, que é você, pai, e vai buscar as respostas que ele deseja ter para a vida dele em você. E vem com aquelas perguntas mais esquisitas que existem. Ele chega para você e começa a perguntar: pai, Adão tinha umbigo? Adão tinha umbigo, pai? Ô pai, com quem Caim casou? Eu estava quinta-feira lá em casa recebendo meu irmão, meus sobrinhos, né? Aí chega meu sobrinho, era feriado, aí chega meu sobrinho: ô tio, eu quero ter uma pergunta teológica para você. Eu falei: isso não é hora, Tiago. Eu estou de férias, eu estou de feriado. Por quê? Porque ele busca o quê? Sabedoria. Ele busca essa resposta em alguém para que ele julga ser mais sábio. Mas nós ficamos adultos. E aí nós temos que ter aqui referências de sabedoria. E aqui, a referência que eu quero propor para os irmãos essa noite é Cristo Jesus. Porque em Provérbios capítulo 8, que é o texto que nós vamos estudar essa noite, nós vamos observar que Salomão vem tratando a sabedoria em vários aspectos da vida. Ele vai falar sobre a sabedoria no dinheiro, ele vai falar na sabedoria em relação à família, ele falará da sabedoria em relação ao seu trabalho, ele vai falar da sabedoria em relação ao trato com as pessoas, ele vai falar da sabedoria num contraponto contra o nécio, contra o insensato. Mas aqui no capítulo 8 parece que Salomão faz uma pausa. Ele abre um parênteses no livro. Porque ele vai falar aqui da própria sabedoria, como que se fosse um personagem principal. Se os irmãos observarem, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 10, ele vai trazer aqui a sabedoria como que se isso agora personificasse. Como que se isso criasse uma matéria, como que se fosse alguém de fato existente. Por isso a personificação da sabedoria aqui é como que se fosse o personagem principal do livro de Provérbios. Salomão pegou: olha, a sabedoria está aqui, a sabedoria está aqui, a sabedoria está acolá, mas agora eu vou apresentar no capítulo 8 o personagem principal disso. E as características desse personagem. E a forma como ele fala da sabedoria é como que se fosse realmente uma pessoa. Como que se de fato essa pessoa tomasse a forma humana. E Provérbios capítulo 8, versículos de 1 a 10, ele começa dizendo assim: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa.
Todas são retas para que tenham compreensão, para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Aceitem o meu ensino, em vez de prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Se os irmãos perceberem, aqui Salomão não está falando dele como um homem mais sábio, mas ele está justamente, e lembrando que ele pediu o quê? Sabedoria para Deus. Você imagina só, Deus chegar para você e falar assim, escolhe o que você quiser neste momento. O que você quer? O que você pedir eu vou te dar. E lembra qual foi a escolha de Salomão? Qual foi a escolha de Salomão? Sabedoria. Nós entendemos que esse homem, por um período de tempo, andou em sabedoria. Mas um período de tempo da sua vida, ele não andou em sabedoria. E a Bíblia não esconde essa insensatez do próprio Salomão, como nós vamos ver em Eclesiastes, ele vai descrever isso, e no livro dos reis. Quando, por exemplo, no seu reinado, por falta de sabedoria, termina com uma confusão lá com o seu filho, assumindo o reinado dele e dividindo o reino. Ou seja, nesse sentido, Salomão fracassa. Por isso aqui nós entendemos, e eu entendo, que Salomão está falando de uma sabedoria que não parte dele, mas de alguém mais elevado que ele. De uma pessoa, porque essa pessoa agora fala em alta voz. E se vocês viram aqui no texto, quantas vezes ele vai dizer, a sabedoria clama, ouça a minha voz. Olha, essa sabedoria está em todos os lugares, nos caminhos elevados, nas encruzilhadas, nos portões, está gritando, está te chamando. Homens e filho dos homens, os ingênuos, todos, para que tenha sabedoria. É uma voz de sabedoria agora demonstrando inclusive a sua disponibilidade em beneficiar aqueles que a escutam. Essa voz que precisa ser ouvida. Essa voz que grita e que clama. Lembra da mamãe quando chamava você? Para entrar para dentro? Entrar para dentro não, né? Entrar para casa? Minha mãe gritava muito. Falta de sabedoria. Mas você já escutava a voz de longe. E essa voz era o suficiente para que você tivesse sabedoria e entendimento de que algo está sendo exigido de você e no temor e no tremor fizesse aquilo, porque senão, se você fosse insensato, seria corrigido segundo a sua insensatez. É uma voz que está gritando a todo canto, e aqui ele vai descrever esses lugares aqui, que é justamente esse convite para você ouvir essa voz. Está clamando para você, escute a voz da sabedoria, escute esse conselho, escute isso que ela está dizendo, escute aquilo que ela tem para te ensinar, aceite isso mais do que a prata, mais do que como algo precioso. É uma voz que está te convidando, trazendo aqui essa personificação para a própria sabedoria. Mas não só isso, nos versículos de 11 a 21, nós vamos observar que essa sabedoria é algo precioso. E eu me lembro, e aqui eu faço referência àquilo que Salomão pediu para Deus, em detrimento a riquezas e joias, porque entende que a sabedoria é mais valiosa que as riquezas. Porque a sabedoria é melhor que as joias. E tudo que se possa desejar não se compara a ela. A sabedoria, olha, parece que a sabedoria está falando aqui, ela assume esse discurso, moro com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdade, verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, a minha fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. E os decretam justiça e por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram e me encontram. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça.
O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para adotar de bens os que amam e encher os seus tesouros. Essa mesma sabedoria vai atribuir a ela uma riqueza incontável. Vai atribuir a ela o verdadeiro valor, a autoridade daquilo que ela está se propondo a fazer. Uma riqueza imensurável. Valores monetários e financeiros aqui, inclusive, estarão ligados a essa sabedoria. O próprio livro de Provérbios vai dizer assim, que se você não for sábio, você não prosperará. Porque nela está essa condição, inclusive, de bem-aventurança, de riquezas, porque nela habita isso. Não seja sábio com o seu dinheiro, não, para você ver o que acontece. Tem aí a Black Friday. Tem aí, clique aqui e compre rapidamente, chega lá em 2 dias. E a Érica fica que nem doida mandando mercadoria da Shopee lá no... da Magalu. Ó, não tem a sabedoria não para você ver o que vai acontecer. A sabedoria vai aqui ser apresentada dentro desse contexto de valor. E Salomão traz esse contexto como esse personagem aqui, como se fosse esse personagem do livro de Provérbios. Mas ainda, nos próximos versículos, nos versículos de 22 a 31, isso aqui parece agora ser mais concretizado no discurso de Salomão. Ele vai dizer assim: o Senhor me possuía no início da sua obra. Antes das suas obras mais antigas, fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. É muito interessante o discurso que Salomão faz sobre a sabedoria nesses versículos que nós acabamos de ler. Nós olhamos para isso e parece que essa sabedoria é uma pessoa que está na presença de Deus mesmo antes da criação de todas as coisas. Não só isso, mas o próprio Salomão vai descrever da sabedoria alguns sentimentos, como por exemplo de alegria, em ver a obra de Deus sendo realizada, a alegria junto dos filhos dos homens, parece aqui na própria criação do ser humano. Parece que a sabedoria está aplaudindo na presença de Deus, inclusive contribuindo na criação de todas as coisas, como um arquiteto, como uma pessoa que está pensando: acho que essa lua ficando assim fica mais legal. Acho que o mar um pouquinho afastado vai ficar bonito. Acho que essa suculenta desse jeito aqui vai ficar legal. Acho que essa árvore com esse fruto aqui vai ser maravilhoso. Vai ser muito docinho. A sabedoria está nesse momento. Salomão vai dizer e vai trazer essa personificação da sabedoria na eternidade. E aqui nós precisamos olhar, irmãos, e quando eu leio para isso, a minha posição, o meu entendimento é que Salomão aqui, de fato, não está falando sobre ele como o homem mais sábio deste mundo. Porque Salomão não estava na eternidade. Salomão não participou da construção de todas as coisas. Logo, ele está falando de alguém maior do que ele em sabedoria.
Talvez sem entender todo o contexto aqui, mas por essa orientação aqui sobrenatural ao escrever isso, por essa inspiração divina, Salomão está apontando para alguém maior do que ele em sabedoria. E que estava na presença de Deus. E você sabe de que eu estou falando. Salomão não está falando dele. Salomão descreve que essa sabedoria, como arquiteto da criação, como uma participação efetiva e concreta dos atos de Deus, como esse ser que tem a habilidade agora de orientar, inclusive participar da criação de Deus, é algo além. E aqui, eu faço um paralelo com Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20. O texto que nós acabamos de ler na ceia do Senhor. Se os irmãos olharem, Paulo vai dizer assim sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Só um parênteses, tá? Quando a gente fala de primogênito, não significa que ele foi criado por Deus, como algumas heresias dizem. É primogênito porque ele é primeiro de tudo, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Tem essa conotação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Os irmãos conseguem identificar o paralelo desse texto de Colossenses com Provérbios capítulo 8 que nós acabamos de ler? Esse mesmo Cristo que está na criação, esse mesmo Cristo que está participando das coisas criadas numa eternidade com Deus, com toda a sua perfeição, onde todas as coisas são criadas por Ele, para Ele, e são estabelecidas e sustentadas por Ele. É o mesmo discurso de Provérbios capítulo 8. Não só isso, mas quando nós falamos de um outro texto, de Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, o próprio autor de Hebreus vai dizer assim: antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, onde eram homens sábios. Mas esses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. O autor de Hebreus também vem nesse mesmo entendimento. Cristo estava lá, Cristo, por Ele foram criadas todas as coisas, ele vai dizer. Cristo está estabelecido todo o universo e Ele está no controle disso tudo. Ele é a expressão da glória do Pai. Um homem cheio de sabedoria. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículos de 2 a 3. Faço isso para que o meu coração deles seja consolado e para que eles, vinculado em amor, tenha toda a riqueza de plena convicção e entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Entenda que Salomão descreve essa sabedoria como alguém existente. E aqui nós vamos olhar no Novo Testamento textos descrevendo e fazendo essa colaboração com aquilo que Salomão estava dizendo. Onde o próprio texto de Colossenses capítulo 2 vai chamar Jesus de sabedoria. Onde nele está a sabedoria e o conhecimento. Não é à toa que o mesmo Paulo vai dizer aos Coríntios que faltava sabedoria, no capítulo 1, versículos de 10 a 31, vai dizer assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria,
justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O que tem a ver todos esses textos com Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 33? Todos farão menção à sabedoria, mas agora parece que personificada na própria pessoa de Cristo Jesus. Quando coloca Provérbios, essa sabedoria como personagem principal na eternidade, nós vamos ver essa mesma linguagem sendo atribuída no Novo Testamento, mas sobre a pessoa de Cristo Jesus. Aquele que está na criação, aquele que determina todas as coisas. Por isso, se tivesse que desenhar hoje a sabedoria, se tivéssemos que criar uma imagem sobre a sabedoria, a imagem, a foto, o retrato seria Cristo Jesus. Se você fosse tirar uma selfie da sabedoria, claro, uma foto da sabedoria, nessa foto apareceria a imagem de Cristo Jesus. Onde Cristo, a sabedoria do homem, precisa um homem agora ser como o homem. Entenda que eu coloquei o homem minúsculo e o homem maiúsculo ali. Por isso você, homem, presente aqui esta noite, moço, rapaz, menino, irmãos mais velhos, homens de Deus, precisam ser sábios como o homem de Deus, que Cristo foi essa sabedoria, a própria sabedoria encarnada neste mundo. E aqui eu acho interessante isso, irmãos, porque muitas vezes nós vamos tratar a sabedoria como algo imaterial, como algo distante de nós, como um valor apenas, como um atributo da nossa parte, como simplesmente um valor que eu devo buscar. O pastor está falando sabedoria, eu preciso ser um homem sábio. Não, mas você precisa buscar Jesus, porque é nele que está a sabedoria. Entenda que você precisa ser o homem como o homem de H maiúsculo. Você lembra que seu pai falava isso para você? Seja homem, menino, seja homem de H maiúsculo. Não é? Não sei se você já tinha escutado essa expressão. O homem de H maiúsculo que nós buscamos o exemplo, que nós buscamos a sabedoria, é esse Cristo, o Senhor Jesus, que desde a eternidade já está agora, já está vivendo essa sabedoria. E aqui, irmãos, é algo impressionante, porque eu entendo que há essa personificação na pessoa de Cristo Jesus. Porque essa sabedoria agora também é distribuída à criação do próprio Deus. A criação que é feita à imagem e semelhança do próprio Jesus. Por isso não é apenas um valor, não é algo abstrato, não é simplesmente um sentimento, não é simplesmente um desejo, mas é o próprio Cristo Senhor Jesus que precisa fazer parte da minha vida, e para que eu me pareça mais como esse homem sábio e me torne mais sábio como ele que é sábio. Deu para entender aqui? Qual é o seu exemplo, homem a ser seguido? Qual é o exemplo do homem a ser seguido? Cristo Jesus. Mas não apenas ser seguido, porque isso outras religiões vão fazer também. Quando você pega outras religiões, elas vão dizer assim: nossa, Jesus foi sábio, Jesus foi um homem piedoso, Jesus foi um homem correto, é um exemplo a ser seguido. Mas Jesus não é apenas um exemplo, Jesus não é apenas algo que nós vamos copiar, ele se faz presente no nosso coração. Nos tornamos a imagem e semelhança do próprio Cristo, quando Ele habita em nossos corações e faz a habitação em nós. Por isso essa sabedoria é algo que vem do próprio Deus, que transforma você, homem de Deus, segundo o homem de Deus. Deu para entender aqui? Que torna você não um macho segundo este mundo, mas aquele que de fato foi um homem de verdade em sabedoria. E por que isso, irmãos?
Porque como homens, vamos agora ser encarregados e ter agora responsabilidades como homens. E que se não vivermos essas responsabilidades, a semelhança de Cristo Jesus, estaremos em fracasso. Por exemplo, o homem precisa ser firme nas suas palavras, o homem precisa exercer uma firmeza de caráter, o homem precisa ser firme com as coisas que ele vive, sem dúvida, mas sem a piedade de Cristo Jesus, você vai apenas se tornar um intransigente. Você vai se tornar um grosseirão. Alguém que coloca as suas ideias de uma forma gritando, exigindo, insistindo, porque você não tem a piedade de Cristo Jesus. Jesus foi firme? Jesus foi firme? Mas foi piedoso. É essa firmeza que você precisa buscar. Jesus foi líder? Homem precisa ser líder? A gente escuta aí congresso de homens, livros de homens, na televisão, pastor falando, o homem precisa liderar, o homem precisa liderar, o homem precisa liderar. Mas se ele liderar sem a pessoa de Cristo Jesus, ele se torna apenas um mandão ditador. Porque a liderança de Cristo Jesus é uma liderança que serve. E é impressionante isso, que parece que não, essas duas palavras não combinam, líder e servir. Afinal de contas, quem serve o líder é o servo. Como é que o líder se torna servo? Mas Jesus fez isso. Liderou e serviu. E como Jesus liderou e serviu? Por exemplo, junto com os próprios discípulos, quando naquela cena, naquele momento mais impressionante de exemplo de servo que Jesus dá aos seus discípulos, onde ele lava os pés dos próprios discípulos. Falei isso aqui semana passada, né? Fazer uma massaginha no pé da sua esposa é tranquilo, porque o pezinho dela é bonito. Não tem nem chulé o pé da sua esposa. Ela senta no sofá, bota o pezinho no seu colo, você faz uma massagenzinha no pé dela, beleza. Vai limpar o pé do Pedro para você ver. Vai limpar o pé de João. Vai lavar o pé de Tiago. Pega uma toalhinha, pega uma bacia e chega assim e fala assim, vem cá, vou lavar os seus pés. Não, você não vai lavar, tanto que um discípulo vai dizer isso. Meu pé, mas de jeito nenhum. O senhor aqui não vai tocar. E o Senhor Jesus é líder. E ele vai dizer assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então me dá um banho então, Senhor Jesus. Esse é o líder que serve. Esse é o líder que pega agora o seu filho e em liderança o seu filho, ensina a servir com o exemplo de servir. Você quer que o seu filho seja um servo? Que o seu filho sirva na sua casa? Seja o exemplo de liderança em serviço. Vem cá, meu filho. O que foi, pai? Nós vamos servir aqui, vamos lavar uma louça hoje. Mas você está de brincadeira, hein, pai? Rafael chama lá o Benício e fala assim, meu filho, vem aqui. O que foi, pai? Vem cá, vamos lavar uma louça aqui. Lava só uma madeira hoje. Papai vai te ensinar. Ó, vamos jogar o lixo? Vamos arrumar o quarto? O que você faz? Ensina servindo. Vamos esticar a cama aqui. Vamos ali. Ó, vamos jogar o lixo. Vamos lá colocar. Leva na próxima vez agora você vai fazer sozinho. Você está servindo. Você está servindo a sua casa, ajudando a sua esposa, ajudando no contexto familiar, ao mesmo tempo liderando a sua família. Você está servindo. É interessante que acho que a Isabela ou a Rebeca falou comigo que elas estavam no acampamento e jogaram um monte de papelzinho de bala lá no acampamento. Só para fizeram um experimento social no acampamento lá. Jogaram um monte de papel de bala e os adolescentes voltaram para o salão de auditório ali e pegaram os papéis de bala e colocaram na outra cadeira do lado assim. Mas não jogaram fora.
Se você, homem, você é o líder, mas você serve. E ensina agora essa liderança através de servir. Por isso, pastor, eu sou escravo em casa. E sinto muito dizer que você é mesmo. E graças a Deus por isso, tá bom? Eu já me acostumei com isso e pronto. Eu já me investi com a estola de escravo. Eu sou... Pronto. Minha esposa foi para casa da mãe dela esse final de semana. E aí tem que fazer almoço para as criaturas, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso, lavar a louça, não sei o que, tadinho, tá fraquinho, olha lá. Olha que jovem, não é? Tem que fazer, tá vendo? É isso aí, tem que fazer almoço até. E aí? Não, ele fez um macarrão também. Eu fiz a carne e ele fez um macarrão. Tá vendo? É isso. O que você vai fazer? Ai, mas a minha esposa não está aqui, então nem vou comer. Chamar rápido, vou chamar o iFood. Conheci um senhor de idade, familiar meu, que ficou bravo uma vez. Era meu sogro. Morreu já, agora já morreu, posso falar. Minha sogra veio no final de semana aqui em casa. Aí ele me ligou. Eu falei, nunca ele quis falar comigo? A Linda falou, meu pai quer falar com você. Mas nunca ele falou comigo. Aí ele me falou, William, você fala para sua sogra não fazer mais isso comigo, não. Ela foi embora e me largou aqui. Fala para não fazer mais isso, não. Aí eu fiquei assim, comovido com aquele negócio. Falei, não, senhor Antônio, pode deixar, a gente está levando, ela já está voltando hoje, já na segunda-feira, estou levando ela, tá? Chegamos lá, aquele homem estava sentado no sofá e ele não comeu mesmo com a comida estando no fogão, porque a minha sogra colocava comida para ele. E se ela não estava lá para pôr comida para ele não comia. Mas ele era o se achão, o líderzão. Alguns vão dizer assim, ia passar fome, ia estar ia chegar lá e ia estar fedendo, um corpo fedendo no sofá, de morrer de fome, né? E você está entendendo aqui, homens, que se você não liderar como Jesus fez, você vai se tornar apenas um mandão. Homens precisam ter também palavras justamente firmes, palavras de verdade, uma boca que abençoe e glorifica a Deus. Não é o monossilábico. Fizeram até uma figurinha, né? Como é que você está bem? Tudo bem hoje, bem? Você está com dor de cabeça? Bem, você quer água? Quer comida? Morre, infeliz. Não! Usa palavras de verdade, usa palavras... Ou quando abre a boca, ou quando fala, é para xingar, é para gritar, é para colocar impor o seu desejo pelo volume da voz. Com palavrão, com agressividade, com mentira. Jesus falaria o que você fala? Jesus pronunciaria palavras que você diz? A sua boca precisa ser uma boca que abençoa, ao mesmo tempo ser uma boca que justamente fala coisas certas, coisas firmes. Porque, por exemplo, você vai corrigir o seu filho, você precisa ser firme, aumentar o tom de voz. Menino, senta aí. Menino, senta aí, porque papai vai ficar triste. Ele vai olhar para sua cara e vai dizer assim, bobão. Papai está triste com você, senta um pouquinho, bebê. Bebezinho, olha, o papai ficou triste com você porque você não fez a liçãozinha de casa. Olha, eu vou ficar magoado com você. Toma jeito, homem. Você é um homem. Cristo falaria assim com esse preguiçoso? Cristo, meu filho, vem aqui, bonitinho. Claro, Jesus. Mas é assim que ele fala com a gente. Tome jeito. Seja firme, mas ao mesmo tempo, uma palavra que abençoa essa pessoa. Homens que precisam ser o alicerce, né, o fundamento, a sua casa depende de você, tem as responsabilidades. O homem assume as responsabilidades da sua casa. Pastor, é muito difícil ser homem. É difícil ser homem. E aqui é mais difícil ser homem que mulher. É sim. E eu vou provar isso. É difícil. Quem vai para a guerra?
Quem está lá lutando na Ucrânia? Deu para entender? Se o homem, quem vai te proteger com um carro vai te vir te atropelar ali, vai botar na sua frente? É o cabra. Se ele não fizer isso, sai fora desse camarada, porque é um covarde. O homem tem que ter coragem. E isso envolve sofrimento. Dureza? Você não tem noção do que o homem não aguenta de humilhação num trabalho, porque ele sabe que ele não pode chegar e pedir a conta, porque agora ele está sendo humilhado, não, porque ele sabe que ele tem uma família. Não é assim, homens? Não é assim, homens? Cara, não é assim. Ele tem que dar a cara, tá? O chefe está humilhando ele, o chefe está ali, mas ele vai todo dia ali. Ele não dá para fazer corpo mole, porque eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha família. E é isso, é ser homem. Por isso é difícil ser homem? E moças aqui, mulheres, espere isso dos seus homens, desses homens. Deu para entender? Que assuma a bronca e assume as dores e fica calado. Chora no chuveiro. Ah, mas pastor, meu marido não chora. Que bom. Deixa ele chorar no chuveiro lá. Mas meu marido fica quieto, ele está sofrendo. Às vezes são coisas que ele está lidando com Deus. Porque faz parte da masculinidade. Porque você quer agora ter um homem instável junto com você? Você imagina só chegar um homem todo dia na sua casa e chorar, ai, porque meu chefe brigou comigo, meu bem, ai, meu Deus, eu não sei se amanhã quero trabalhar, eu quero pedir as contas amanhã, ai, amor, eu estou tão sensível, porque esse final de semana eu vou ter que trabalhar no feriado, ai, amor, ai, eu estou tão... Eu não vai dar para jogar videogames, amor, esse final de semana, amor, ai, que pena. Toma jeito! O pastor entrou na brava. Você quer um homem assim para você? Você quer um homem assim? Ai, amor, você marcou cabeleireiro para nós esse final de semana? Você vai fazer chapinha? Você vai fazer... Eu também vou. Você marcou a manicure e pedicure? Eu estava no mercado esses dias e escutei um cara. Amor, você vai... Eu tô falando isso, coisas que eu já vi, eu não estou inventando na minha cabeça. Eu estava na fila do mercado e o cara chegou assim para a mulher e falou assim, você marcou a manicure? Eu achei que era para ela. Aí ela falou assim, não, então, mas como é que eu vou fazer a unha esse final de semana? Eu preciso fazer a unha esse final de semana. Aí eu mudei de fila, eu fui para a fila maior lá. Falei, não vou pecar. Rapaz, é difícil ser homem. Os mocinhos aí, os bonitinhos, os jovenzinhos. É isso aí. Ai, mãe, eu não quero crescer. Você não quer crescer, mas vai crescer e vai ser duro. Acordar cedo, ser responsável, ter que lidar com coisas que só você vai ter que lidar. Agora, tudo isso é na força de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, porque senão a sua vida vira um inferno. Homens que estão agora enfrentando uma pressão danada no trabalho, mas não pode se dar o luxo de pedir as contas, não, porque foi contrariado. Que o Senhor te ajude em nome de Jesus. A minha oração é que Jesus te fortaleça na tribulação e naquele ambiente tão hostil que você está. Porque só a graça de Deus pode te sustentar ali. Não é verdade? Se não for o Senhor estar junto com você, se não for o Senhor edificar a casa, em vão trabalham aqueles que vigiam, aqueles que edificam. Irmãos, eu oro por vocês. Porque eu sei do ambiente hostil que você enfrenta todo dia. E se não for em Cristo Jesus, na sabedoria desse Cristo Jesus, você vai pegar tua mala e virar um andarilho aí, vai perder, deixa eu sumir no mundo. Não é isso. Não é isso. Que homens, quando perdem essa sabedoria, tomam medidas e decisões tão exageradas, tão abruptas, que até assusta. Casos de homens agora que estão tirando a sua própria vida por não conseguir lidar com as durezas dessa vida. E é pesado, é duro. Mas você vai ter que lidar em Cristo Jesus. Porque o nosso Cristo carregou uma cruz. O nosso Cristo foi tentado,
O nosso Cristo foi fiel até a morte. O nosso Cristo derramou o seu sangue. E como homem, muitas vezes vamos fazer isso em nome de Cristo Jesus. E a força é em Cristo Jesus para tudo isso. Porque eu e você não damos conta. E você precisa reconhecer a sua fraqueza, a sua limitação. Essa semana, e já terminando aqui, irmãos, porque eu já passei bem da hora, eu estava assistindo um podcast do Saião, do Luiz Saião. Luiz Saião é uma referência no mundo teológico do estudo do hebraico. Deu aula para mim no seminário. E o Saião, ele conferencista, escreveu Bíblias, traduziu Bíblia, uma série de coisas assim. E ele estava lá no podcast do Jesus Cop. E ele estava dando testemunho dele, que ele falava assim, cara, rapaz, eu cheguei a pregar 5 vezes num dia. Eu pregava e dava aulas assim, e eu não sentia nada no meu corpo. Esse é o meu trabalho, eu gostava de fazer aquilo. Eu pegava, viajava para outros países, simplesmente eu chegava e dava 5, 6 aulas, virava a noite e assim vai. E só que eu tive Covid. E depois da Covid, o meu corpo entrou em parafuso. E simplesmente deu uma série de problemas no meu corpo, que hoje eu tenho dores terríveis. Então, cada dia que eu acordo, cada dia que eu levanto pela manhã, é uma dor diferente. É uma dor no pé, é uma dor na cabeça, é uma dor não sei aonde. E assim é a minha vida. E aí ele chega um momento que ele diz assim, mas a dor é uma bênção para mim. E aquilo me chamou atenção. A dor se tornou uma bênção na minha vida. Aí o Jesus Copo pergunta, mas por que é uma bênção? Porque eu fiquei mais humano como Cristo Jesus. Porque aí eu fiquei mais humano e comecei a ficar mais sensível à dor das pessoas como o próprio Cristo Jesus. E eu não tinha isso. Eu não ligava para isso. Eu não pensava nisso. Mas hoje eu sei que Cristo Jesus também sofreu dores. Se limitou. E hoje essa limitação imposta na minha vida é uma bênção. Porque me tornou mais parecido com Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que em nome de Jesus, tua sabedoria esteja naquele que é sábio, que é o Senhor Jesus. Homens de nossa igreja, que Deus te dê forças nas lutas que você tem enfrentado. Homens dessa igreja, que diante de coisas e sofrimentos que só você sabe, que só você está passando, e que muitas vezes você não tem coragem sequer de falar para sua esposa ou para os seus irmãos, saiba que Cristo, Senhor Jesus, sabe de todas essas coisas. Ele é a perfeição de Deus em nossas vidas. Ele é a sabedoria de Deus em nossas vidas.